Enquanto o salário mínimo no Brasil não chega nem a US$ 330, no Chile ele passa dos 600. E é aí que começa a dúvida. Como um país menor, com menos recursos e uma população muito menor, conseguiu criar uma sensação de segurança e organização que o Brasil nunca conseguiu? Estamos falando do Chile, um país latino que, em muitos momentos, nem parece América Latina. Porque quando você chega em Santiago, a primeira impressão é estranha. As ruas são organizadas, as construções lembram cidades europeias e as pessoas parecem viver sem aquela tensão constante que existe em grande parte das cidades brasileiras. E isso começa a chamar atenção nos detalhes. Pessoas sentadas em parques, gente conversando nas calçadas, restaurantes funcionando abertos para a rua, mulheres andando tranquilamente, algumas até deixando bolsa longe do corpo sem preocupação. E é aí que a dúvida fica ainda maior. Por que isso funciona aqui e parece tão distante da realidade brasileira? E mais, por que o Brasil nunca conseguiu fazer o que o Chile fez? Porque apesar da aparência europeia, o Chile continua sendo um país latino. Você ainda vê comércio informal, feiras nas ruas, pichações, contrastes urbanos. Só que tudo parece funcionar de um jeito mais equilibrado. E isso fica ainda mais estranho quando você percebe outra coisa. Chile, em vários momentos, parece mais Barcelona do que uma capital sul-americana. Hoje, a gente vai mostrar Chile sem filtro, a segurança, o custo de vida e por que tanta gente olha para o Chile e começa a comparar com o Brasil. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira sensação em Santiago é estranha para quem vem de outra grande capital da América Latina. Você olha ao redor e muita coisa simplesmente não parece encaixar na imagem que normalmente se tem da região. As construções lembram cidades europeias, fachadas antigas bem preservadas, ruas organizadas, prédios históricos dividindo espaço com arquitetura moderna. Em alguns momentos, a sensação lembra mais Barcelona do que uma capital sul-americana. E o detalhe que mais chama a atenção aparece logo nas ruas. As pessoas caminham sem tensão aparente. Gente sentada em parques, casais conversando nas calçadas, restaurantes funcionando abertos para a rua. Tudo acontece de forma leve, sem aquela sensação constante de alerta que existe em muitas cidades brasileiras. As mulheres ajudam a reforçar essa percepção, algumas andando sozinhas, outras sentadas em cafés, bolsas apoiadas longe do corpo, comportamento natural, sem preocupação visível o tempo inteiro. Nada parece excessivamente protegido, e isso causa impacto em quem vem do Brasil, porque a comparação surge automaticamente. Outro detalhe curioso é a aparência da cidade. Poucos fios visíveis, calçadas organizadas, limpeza urbana constante, não é perfeição absoluta, mas existe uma sensação clara de ordem e, ao mesmo tempo, Santiago continua sendo latina. Você vê feiras de rua, comércio informal, pichações em alguns pontos, mistura social acontecendo o tempo todo. Não é uma cidade artificialmente controlada, é apenas mais equilibrada visualmente. As mulheres chilenas também mostram essa mistura. Traços europeus fortes em algumas regiões, influência indígena em outras, criando uma identidade visual muito própria. Nada parece homogêneo, e talvez seja exatamente isso que mais surpreende. Logo de cara, o Chile não parece o que muita gente imagina de um país latino. Mas o que mais chama a atenção não é só a aparência da cidade. A comparação começa nos números. Hoje, o salário mínimo no Chile gira em torno de 539 mil pesos chilenos, algo próximo de US$ 605. Convertendo para a realidade brasileira, isso passa facilmente dos R$ 3.000. Enquanto isso, o salário mínimo no Brasil fica perto dos US$ 329. E é aí que muita gente começa a tentar entender o que aconteceu, porque o Chile não é um país gigante. Não tem o tamanho do Brasil, não tem os mesmos recursos naturais, nem a mesma população. Ainda assim, a sensação nas ruas é completamente diferente. O PIB per capita chileno é maior,
A infraestrutura urbana funciona de forma mais organizada e existe uma percepção muito mais forte de retorno visual dos impostos. Isso aparece no cotidiano. Restaurantes funcionando abertos, comércio ativo, feiras de rua organizadas, calçadas utilizáveis, trânsito mais previsível. Mesmo o comércio informal parece acontecer dentro de um certo controle urbano. E talvez esse seja o ponto principal. A cidade transmite sensação de funcionamento. Você anda por Santiago e percebe que as pessoas ocupam os espaços públicos com mais tranquilidade. Não porque o país seja perfeito, mas porque a estrutura urbana parece mais preparada para o dia a dia. Ao mesmo tempo, o Chile também tem seus problemas. O custo de vida é alto para muita gente. Aluguel pesa no orçamento, desigualdade ainda existe e nem todas as regiões vivem a mesma realidade que as áreas mais organizadas da capital. Mas mesmo com essas limitações, o contraste visual continua forte, porque enquanto em muitos lugares da América Latina o foco parece ser sobreviver ao ambiente urbano, em Santiago a sensação é de conseguir viver nele. E isso muda completamente a forma como a cidade é percebida. O Chile não é perfeito, mas a diferença de qualidade urbana chama atenção, e essa sensação fica ainda mais forte nos bairros mais modernos. Quando você entra nas áreas mais modernas de Santiago, a sensação muda de novo. Os prédios ficam maiores, as ruas mais amplas, e a cidade começa a lembrar regiões financeiras de capitais europeias ou até partes de São Paulo, mas funcionando de outro jeito. Em alguns momentos, lembra a Faria Lima, torres de vidro, escritórios modernos, cafés cheios durante o dia, pessoas caminhando entre prédios empresariais, só que com um detalhe que chama a atenção rápido: o ambiente parece menos tenso. Casas com muros baixos aparecem em alguns bairros, bicicletas públicas espalhadas pelas ruas, pessoas caminhando olhando o celular sem preocupação constante. Tudo transmite sensação de estabilidade, e o contraste visual continua forte. Prédios modernos surgem ao lado de construções históricas preservadas. A cidade mistura passado e presente sem parecer desorganizada. Outro detalhe curioso para brasileiros aparece nas ruas. O Itaú está por toda parte. Agências, publicidade, presença forte no sistema financeiro chileno. Um elemento familiar dentro de uma cidade que, ao mesmo tempo, parece distante da realidade brasileira. As áreas verdes também chamam a atenção. Praças bem cuidadas, árvores organizando a paisagem urbana, espaços públicos utilizados pelas pessoas de forma natural. Não parecem abandonados nem vazios, e isso muda o comportamento coletivo. As pessoas parecem mais relaxadas, mais dispostas a ocupar a cidade. Nada parece excessivamente acelerado, nada parece improvisado, e talvez seja exatamente isso que mais impressiona. Em alguns momentos, Santiago parece mais próxima da Europa do que da América Latina. Mas quando a noite chega, a cidade muda de novo. Quando a noite chega em Santiago, a cidade ganha outro clima. As luzes acendem, os restaurantes começam a lotar e alguns bairros mudam completamente de ritmo, e talvez nenhum represente isso tão bem quanto o bairro Itália. Mesas ocupando as calçadas, luzes penduradas entre os restaurantes, pessoas conversando do lado de fora, música baixa saindo dos bares. Tudo acontece de forma aberta, visível, quase como em cidades europeias. O movimento continua intenso, mas sem sensação de caos. Casais caminhando, grupos socializando, gente entrando e saindo dos restaurantes com tranquilidade. A cidade continua ocupada até mais tarde, e isso reforça ainda mais a sensação de segurança. As mulheres fazem parte desse ambiente de forma natural. Roupas elegantes, estilo urbano mais sofisticado, presença constante nos cafés, bares e ruas movimentadas, não como destaque isolado, mas como parte da dinâmica da cidade. E isso muda completamente a percepção noturna de uma capital latino-americana, porque em muitos lugares da região a noite transmite alerta, aqui transmite convivência. As pessoas parecem confortáveis ocupando os espaços urbanos.
restaurantes funcionando até tarde, bares movimentados, ruas iluminadas, vida social ativa, e tudo isso sem perder a identidade local. Depois de caminhar por Santiago, observar os bairros modernos, a vida noturna e a forma como as pessoas ocupam a cidade, a pergunta volta o tempo inteiro: por que isso transmite uma sensação tão diferente? Porque o Chile ainda é um país latino. As pichações continuam existindo em algumas regiões. Há desigualdade social, áreas mais simples, problemas urbanos que também fazem parte da realidade local. Nada aqui é perfeito, mas mesmo assim, a percepção geral muda. A cidade parece mais organizada, mais previsível, mais estável. E talvez o mais importante seja justamente isso: as pessoas parecem confiar mais no funcionamento do espaço urbano. O Chile talvez não seja perfeito, mas faz muita gente se perguntar por que a realidade aqui parece tão diferente do Brasil. E no final, fica a pergunta: o Chile realmente deixou o Brasil para trás? Ou só conseguiu resolver coisas que o Brasil nunca resolveu?